pessoal! Mais um programa produzido pela produtora 4Ms irá começar. Ele tem classificação livre para todas as idades. Esperamos o máximo de sua atenção. Obrigada! Muito bem, estamos começando mais um programa, A Palavra de Deus em Foco. E eu vou iniciar com esta pergunta, para que você durante a programação possa estar respondendo. A pergunta é essa: quantas epístolas Timóteo escreveu? 1, 2, 3 ou nenhuma? Ok? Lá no final estarei dando a resposta. Enquanto isso, vocês ficam aí analisando e respondendo nos comentários, ok? Até mais! Agora nós vamos ver e ouvir o Grupo Logos cantando Espinhos. Senhor Jesus, eu não entendo espinho, mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Senhor Jesus, ainda não entendo espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu o aceito. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer e creio nisto também. Basta me graça, dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez. Faze-me em Cristo outra vez. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Um vencedor em Cristo. Depois de termos ouvido o Grupo Logos cantando Espinho, nós teremos um breve intervalo, rapidinho. Voltamos já. Oi, tudo bem? É um grande prazer estar participando deste projeto da Igreja Batista Bíblica na Vila Marlene em São Vicente.
Mas o que queremos lembrar aqui é que a produtora 4M, além de fazer apresentações, faz filmagens e fotografias profissionais. E muita gente já se emocionaram com nossas lindas e diferentes retrospectivas. Em uma TV de 43 polegadas com definição de imagens de 4K que levamos ao seu evento, é possível ver e ouvir com qualidade um pouco da sua linda história. Fazemos isso tudo com um custo que com certeza caberá no seu orçamento. E ainda parcelamos em vezes iguais, sem juros no cartão de crédito. Atendemos em São Vicente, Santos e Praia Grande, sem nenhum custo adicional. Veja alguns trabalhos nossos nesse site. Entre em contato pelo WhatsApp 997500605 e agende a sua festa. Deixe a produtora 4M contar a sua história. Vocês viram aí o comercial da 4M? Você pode confiar. Porque agora é hora de tirar a sua dúvida. O telespectador Carlos Aguiar, ele tem uma dúvida e mandou essa pergunta para nós. A pergunta está lá no telão. Se Jesus é Deus, por que ele não pode fazer muitos milagres em Nazaré? Ok, Carlos Aguiar, eu já tenho esta resposta para você, ok? Quero que você assista. Mais uma vez eu estou aqui para tirar a sua dúvida. E lá no programa A Palavra de Deus em Foco, um telespectador mandou a seguinte pergunta, porque ele tinha uma dúvida. Ele leu lá em Marcos capítulo 6, versículo 5, e questionou a divindade de Jesus. Então a pergunta dele é essa: se Jesus é Deus, por que não pôde fazer milagre nessa ocasião? E eu vou ler Marcos capítulo 6, versículo 5, para que você entenda. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Tá? Essa foi o texto que o telespectador leu. Então, antes de mais nada, a Bíblia descreve Jesus como sendo Deus. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Né? Ou seja, que tem toda a autoridade. Como Deus, Jesus tem toda a autoridade, como o Pai também assim o tem. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, você vai ler essa verdade. Contudo, nesta ocasião, Jesus não pôde fazer ali muitos milagres. Agora, no versículo 5, agora por que ele não pôde fazer muitos milagres se ele é o próprio Deus? Então, qual é a solução para essa suposta contradição bíblica? Jesus é todo poderoso, como Deus, né? Mas não todo poderoso como homem. Na condição de Deus homem, Jesus tem tanto a natureza divina como também a natureza humana. O que ele pode fazer numa natureza não é necessariamente o que ele pode fazer na outra. Por exemplo, como Deus, Jesus nunca se cansou, né? Lá no Salmo 121, versículo 4, mostra isso. Mas como homem, ele se cansou sim, lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 6. Além disso, só pelo fato, de possuir todo o poder, isso não significa que ele, Jesus, quis exercê-lo. Marcos capítulo 6, versículo 5, possui um significado moral e não real. Isto é, ele decidiu não realizar milagres. Por quê? Por causa da incredulidade deles. Jesus não era alguém que fazia espetáculos. Jesus não queria fazer espetáculo. E muito menos lançava pérolas aos porcos. Assim, eu quero concluir dizendo que Jesus é o próprio Deus. Ele tem poder para fazer milagres. Mas nesse caso, ele não exerceu esse poder por causa da incredulidade deles. Tá? Então, essa dúvida fica tirada. Jesus é Deus sim. Ele só não fez mais milagres lá em Nazaré por causa da incredulidade dos habitantes daquela cidade. Ok?
Que Deus os abençoe sempre em nome de Jesus. Ok, Carlos Aguiar, espero ter tirado a sua dúvida. Agora nós teremos um pequeno vídeo falar sobre missões, base bíblica de missões, ok? A Bíblia é um texto formidável, composta de 66 livros diferentes, escritos por mais de 40 autores em um período de 1000 anos. Não é apenas uma compilação de um grupo de histórias diferentes, ou um manual de autoajuda, ou até mesmo um livro devocional. É uma história coesa de Gênesis ao Apocalipse, a história da glória de Deus. Vamos ver essa história. No princípio, Deus criou todas as coisas para a sua glória. Como coroa da criação, ele fez o homem para que Deus pudesse compartilhar a si mesmo com outros. Ordenou para sermos férteis, multiplicar e encher a terra com a glória de Deus. Mas o homem decidiu não confiar em Deus e que ele estava escondendo alguma coisa de nós. Nós decidimos viver para nós mesmos ao invés de viver para Deus, e isso encheu a terra com o pecado e egoísmo. O homem errou o caminho de tal maneira que Deus inundou toda a terra e começou tudo de novo com um homem chamado Noé. Quando Noé saiu da arca, Deus lhe disse as mesmas palavras que disse a Adão: sede férteis e multiplicai e enchei a terra. Mais uma vez, porém, a humanidade procurou honrar o homem ao invés de Deus. Porque todos eles compartilhavam a mesma língua, era fácil de comunicar e cooperar. Então eles fizeram um plano. Em um lugar chamado Babel, eles iriam construir uma torre até os céus para estabelecerem um nome para si. Eles trabalharam para construir o seu próprio reino, ao invés de obedecer à ordem de Deus. Eles cometeram o mesmo erro que cada uma das gerações anteriores havia cometido. A humanidade ignorou a Deus e sua ordem de espalhar o seu nome e sua glória por toda a terra. Então Deus tomou a seguinte decisão. Ele confundiu as línguas das pessoas para que elas não pudessem mais facilmente comunicar entre si. Naquele momento, Deus formou a diversidade entre tribos e povos do mundo. Assim, diferentes grupos de pessoas se espalharam para o norte, o sul, o leste e o oeste. Dessas nações, Deus escolheu um homem chamado Abraão e fez uma aliança com ele. Deus disse a Abraão que ele iria abençoá-lo e todos os seus descendentes, transformando-os em uma grande nação que iria abençoar todas as outras nações. Deus eventualmente nomeou esta nação Israel, e ele começou a demonstrar sua glória através deles de muitas maneiras. Deu-lhes um conjunto de leis para viver de modo que eles poderiam ser separados, vivendo uma vida santa diante de todas as outras nações. Ao fazer isso, eles se tornariam um sacerdócio real, mediando entre Deus e o homem. Obedecendo seus mandamentos diante das nações, Israel iria encorajar e incentivar as pessoas a amar a Deus e amar os outros. Deus também deu a Israel um lugar geográfico especial sobre a terra, estrategicamente localizado no meio de todas as outras nações. Nessa terra prometida, Israel seria uma luz para todas as nações, mostrando-lhes o caminho para Deus, mesmo na escuridão do mundo. Às vezes Israel vivia este chamado e compreendia bem o desejo de Deus para abençoar todos os povos da terra através deles. Porém, de novo, Israel caía na mesma armadilha que a humanidade, glorificando a si mesmo ao invés de glorificar a Deus. Quando Israel se desviava do caminho, Deus intervinha. Às vezes ele levantou profetas para lembrá-los do seu mandamento de abençoar as nações com as bênçãos que lhes dera. Outras vezes ele disciplinaria seu povo, permitindo-lhes ser levado cativo por outras nações. Independentemente disso, Deus usou Israel mesmo em sua desobediência para engrandecer seu nome entre as nações. Mas tudo isso foi apenas o começo daquilo que Deus tinha planejado. Em todos os seus altos e baixos, Israel cresceu com fome de um Messias prometido, um rei que iria estabelecer um reino eterno que nunca teria fim. Isso, é claro, nos leva a Jesus. Deus enviou seu Filho para a terra por 33 anos para demonstrar dramaticamente o amor do Pai, tanto para judeus como gentios. Ele era da linhagem do rei Davi, mas sua genealogia tinha judeus e gentios. Seus primeiros adoradores foram os sábios, gentios do leste. Anjos proclamaram que sua salvação seria para todos os povos. Até mesmo no dia de sua apresentação como bebê, foi identificado como luz para iluminar as nações. E outra vez Cristo lembrou os seus discípulos que o plano de Deus, desde o início, é abençoar todos os povos. Sua vida exemplificou esta mensagem perfeitamente. Ele ficou furioso quando o templo não estava sendo usado como uma casa de oração para todas as nações.
Ele contou parábolas sobre o reino de Deus, dizendo que este reino é para todos os grupos étnicos, e pregava a boa nova para os judeus, gentios, ricos, pobres, educados e iletrados iguais. Jesus serviu cananeus, samaritanos, romanos e gregos. Ele era e é um verdadeiro Messias para todas as nações. Ele viveu uma vida perfeita, morreu uma morte perfeita e levantou-se novamente com uma ressurreição perfeita. Então ele nos mandou: ide, fazei discípulos de todas as nações. As palavras perfeitas para resumir seu ministério. Ele nos disse que este evangelho do reino deve ser proclamado em todo o mundo, em testemunho a todas as etnias, e então virá o fim. Nós vemos o início disto quando o Espírito Santo encheu os discípulos no Pentecostes e proclamou as maravilhas de Deus em várias e diferentes línguas do mundo. Também a continuação quando Cristo chamou Paulo e outros apóstolos para pregar o evangelho aos gentios. Ele continua até o dia de hoje. Estamos à espera do fim que vemos em Apocalipse, quando o Cordeiro de Deus adquiriu com o seu próprio sangue cada nação. Essas pessoas vão formar uma multidão que ninguém pode contar, de toda tribo, língua, povo e nação, dizendo: a salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Essa é a história da Bíblia. Uma única história coesa de capa a capa. A história de Deus, a história de sua glória entre todas as nações. Mas não pode vir a ser concretizada até que todas as nações escutem esta história. Ele te convida para essa história. Ele te convida para essa missão. Qual será a sua participação? Ok, agora vamos fazer mais um pequeno intervalo. Volto já. Olá, tudo bem? Já sei, você quer fazer suas apresentações e quer deixá-la com um retoque especial. Então a produtora 4Ms tem uma solução para você, com um custo bem abaixo do mercado. Usamos cenários virtuais para shows, programas de TV, canal do YouTube e diversas outras apresentações. Entre em contato pelo WhatsApp 997 50 0605. Deixe a produtora 4Ms produzir a sua ideia. Muito bem, agora é a meditação da Palavra de Deus. Eu aqui aberto estou com a Bíblia em Lucas, no capítulo 7. Eu vou ler o versículo de número 38, que diz assim: e estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos a sua cabeça, e beijava-lhes os pés, e ungia-lhes com o unguento. Muito bem, mais um texto maravilhoso da Palavra de Deus, um texto que fala sobre uma mulher pecadora que de fato se colocou aos pés do Senhor Jesus Cristo. E como toda a Bíblia, que é uma fonte de inspiração da parte de Deus a cada um de nós, com certeza nós teremos nesse dia também um desafio. Nós teremos nesse dia, da parte do nosso Senhor, uma palavra que vai de encontro àquilo que de fato nós precisamos ouvir. E esse texto mostra muito bem que o lugar onde essa mulher estava era de fato um lugar abençoado, porque estava ali aos pés do Senhor Jesus, e é uma posição que com certeza ela é a mais apropriada para que todo ser humano possa estar, que é aos pés do Senhor Jesus. Por quê? Porque aos pés do Senhor Jesus nós confessamos os nossos pecados. Aos pés do Senhor Jesus nós realmente estaremos adorando ao Filho de Deus, aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. O que vamos aprender então? Primeira situação, que essa mulher, como diz o texto aqui, ela era uma pecadora. Por quê? Porque já havia naquela cidade uma fama. A fama dessa mulher corria. Ela era conhecida por toda a cidade como uma grande pecadora. Então você imaginar alguém que mora no seu bairro, você imaginar alguém que mora perto aonde você mora, e as pessoas já conhecer, já saber, já rotular essa pessoa como uma pessoa desonesta, como uma pessoa caloteira, como uma pessoa que faz e pratica atos
desagradáveis, não somente diante de Deus, mas de toda a sociedade. Tirando todos esses exemplos, você pode levar para a vida dessa mulher. Essa mulher, ela tinha uma fama de pecadora. O texto não nos dá o direito de saber quais eram os pecados dessa mulher, mas se percebe que essa mulher, ela tinha uma fama que de fato não era uma fama agradável. Ela era uma grande pecadora. E nós entendemos diante dessa realidade que essa mulher, ela teve coragem, e a coragem ela foi tão enorme, porque, em primeiro lugar, entender que a mulher naquela época tinha certas restrições. Ela não poderia sair sozinha, a não ser com seu marido, e ela então tem coragem, e ela, dentro dessa coragem, ela deixa tudo aquilo que impedia ela de estar com o Senhor Jesus, e ela então chega próximo do Senhor. Ou seja, como pecadora, ela era rejeitada, mas ela entrou na casa, porque ela queria ver o Senhor Jesus. Eu não li todo o texto desta mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus, porque vai do 36, do capítulo 7, versículo 36 até o 50, mas se você ler, você vai perceber que ela entra na casa de Simão, e entrando na casa desse fariseu, ela chega próximo do Senhor Jesus. Ela realmente quer ter paz com Deus, ela quer que os seus pecados sejam perdoados, e ela então tem essa coragem de ir até Jesus. Infelizmente, tem muitas pessoas que conhecem e sabem que são pecadores, mas não têm coragem de chegar aos pés do Senhor Jesus, reconhecer o seu pecado. E essa mulher então, ela cria coragem, ela tem coragem, e ela vai aos pés do Senhor Jesus, mesmo sendo rejeitada, mesmo tendo essa fama de uma grande pecadora. E uma outra questão que é importante aprendermos com esta mulher, que ela se arrependeu. Ou seja, o seu coração desejou ter paz com Deus. O que nos faz ter paz com Deus é o perdão que Deus nos dá com relação aos nossos pecados. Porque enquanto nós vivemos pecando, desagradando a Deus, com certeza nós estamos guerreando com Deus. E nessa guerra só um vai sair vencedor, que é Deus, e o ser humano com certeza vai sair derrotado. Mas essa mulher queria ter paz com Deus. E nesse arrependimento então de coração, ela vai até o Senhor Jesus. E indo até o Senhor Jesus, ela usa de humildade. Que humildade é essa? Ela vai lavar os pés do Senhor Jesus. Ela lava os pés do Senhor Jesus com o quê? Com as suas lágrimas. Ali ela estava chorando. Ali ela estava se derramando aos pés do Senhor Jesus. Porque ela queria de fato ver o Senhor Jesus agir na vida dela. Trabalhar na sua alma, no seu coração. Ela queria que de fato Deus perdoasse os seus pecados. E mostra então, diante desse arrependimento, diante dessa humilhação, ela mostra o quanto de fato ela amava o Senhor Jesus. O texto declara que ela, com as suas lágrimas, ela lava os pés do Senhor Jesus. E após então lavar os pés do Senhor Jesus, o seu amor é tão grande que ela então unge os pés do Mestre, ou seja, ela coloca perfume nos pés do Senhor Jesus e mostra basicamente o amor que ela tinha pelo Mestre, o amor que ela tinha por Jesus Cristo. E esse amor foi visto pelo Senhor, e esse amor foi visto de tal maneira que aquelas atitudes, as ações dessa mulher pecadora recebeu do Senhor Jesus uma recompensa, recebeu do Senhor Jesus tudo aquilo que ela queria que de fato acontecesse. Falamos sobre a pecadora, ou seja, a sua coragem, a sua humildade, o arrependimento e o amor que ela tinha pelo Senhor Jesus. Mas também percebe-se que Jesus, ele não fica parado. Jesus, ele não vê tudo aquilo e não faz nada.
Ao contrário, o Senhor Jesus então se aproxima-se desta pecadora. No versículo 39 desse mesmo texto mostra muito bem o seguinte: estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a rogar-lhes aos pés com lágrimas, e enxugar-lhes com os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhes os pés e ungia-os com unguento. Quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é pecadora. Jesus permitiu que a mulher chegasse até ela. Essa mulher toca no Senhor Jesus. E o fariseu então, Simão, ele vai com a palavra de repreensão. Ele vai com a palavra dizendo: olha, se Jesus de fato fosse um profeta, muito bem saberia que esta mulher que lhe tocou é uma pecadora. É uma pecadora. A diferença está nessa mulher em reconhecer os seus pecados, ir até Jesus, e ter a oportunidade de tocar em Jesus. E Simão, um pecador que não quis reconhecer o seu pecado, foi sim com a palavra de repreensão, entendendo que essa mulher era pecadora, que Jesus deveria de fato saber. Mas veja bem no versículo 48, o que o Senhor Jesus fala a esta mulher. Versículo 48, e disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Naquele momento Jesus estava liberando perdão para os pecados daquela mulher. Enquanto isso, nós percebemos que Simão continuava com o coração endurecido, somente com palavra de repreensão, e o Senhor Jesus não. Jesus com uma palavra uma palavra de amor, Jesus com uma palavra de ser amoroso, compassivo. O Senhor Jesus perdoou o pecado daquela mulher. O Senhor justificou aquela mulher diante de Simão. No versículo 47, por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito me amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Percebe-se então essa realidade. E agora eu quero estar finalizando. O que nos ensina tudo isso? O que de fato essa passagem nos ensina? O que é verdadeiro arrependimento? O que é um verdadeiro arrependimento? É você se humilhar perante Deus, é você reconhecer os seus pecados, é você amar ao Senhor, é você ter coragem de reconhecer que é um pecador, uma pecadora. E esta passagem, de fato, nos ensina o que é um verdadeiro arrependimento. Nos ensina também a grandeza do amor de Cristo para o pecador. Cristo não fez acepção porque ela era uma mulher conhecida que tinha muito pecado, mas ao contrário, o amor de Cristo, ele é maior, ele é suficiente para perdoar todos os nossos pecados. Que você, ao ver o Senhor, possa entender o quanto Ele te ama. Independente da situação que você está vivendo hoje, Ele te ama, Ele quer perdoar os seus pecados. Como você pode, então, amar ao Senhor? Seja humilde. Seja alguém que reconheça os seus pecados. Seja alguém que tenha coragem de chegar na presença do Mestre. E essa passagem, então, vai nos ensinar, com tudo isso, como o Senhor, de fato, Ele vai recompensar a sua fé. Se você crer no Senhor Jesus, se você quer de fato ser e ter uma vida de comunhão com Deus, reconheça os seus pecados. Seja humilde, ame ao Senhor e tenha coragem de chegar na presença do Mestre e aceitá-lo como seu Senhor e Salvador da sua vida. Que Deus continue abençoando ricamente você e toda a sua família. Amém. Ok, lembra lá no início que eu fiz uma pergunta para você? A pergunta foi essa: quantas epístolas Timóteo escreveu? 1, 2, 3 ou nenhuma? Quem respondeu
né, que Timóteo não escreveu nenhuma epístola, está de parabéns, ok? Agora quero finalizar agradecendo a você, agradecendo a sua audiência, e que o Senhor Jesus continue a abençoar a sua vida. Querido Pai, maravilhoso, santo e eterno Deus, é no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, Pai, que eu agradeço a Ti por essa programação, agradeço por todos aqueles que puderam ter a oportunidade de estar vendo e ouvindo, ó Pai amado, que de fato o Senhor tenha falado a esse coração de uma forma tão esplendorosa. É em nome de Jesus que eu faço, Pai, essa oração final. Amém e amém. Este foi mais um programa produzido pela produtora 4Ms. Esperamos que tenham gostado. Deixe a gente produzir a sua ideia. Ligue para nós. Até a próxima. Tchau, tchau.